Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. É igual o Hugo aqui, né? Bom estar aqui, né, Hugo? Graças a Deus. Queria meditar com os irmãos nessa noite sobre agradecer a Deus, né? Já dei um spoiler aqui, né? Mas queria que a Bibi colocasse ali o Salmo, Bibi, 116, versos 12 e verso 13. Eu já tinha te falado, Bibi, foi rápido. Salmos 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus amado, nessa noite meditar na Tua palavra, Pai Santo. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, fala ao coração do Teu povo, ó Deus amado, fala ao meu coração, ó Deus vivo. Sê conosco nessa noite, que nós possamos entender, ó Deus amado, o Teu projeto para nós, ó Deus amado, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai Santo. Em nome de Jesus nós Te louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Você crê que nós temos motivos para agradecer a Deus? Né? É uma pergunta assim, né? Como diria minha filha aos 5 anos, né? Ela me fez uma pergunta uma vez, né? E aí ela fez a pergunta e falou: pai, não precisa responder não. Aí eu falei: por quê? Ela falou: é uma pergunta retórica. Aí eu falei: meu Deus do céu, quantos anos essa menina tem mesmo? Aí eu falei: e o que é uma pergunta retórica, Heloísa? É aquela que não precisa responder. Você só precisa pensar, meditar. Mas eu queria fazer diferente, né? Há motivos para a gente ser grato a Deus? Claro que há muitos motivos, né? Então, a gente pode fazer um exercício, né? Você pode, aí do seu lugar, pensar no motivo pelo qual você é grato a Deus. Pense aí no motivo. Deu tempo já? Já deu? Quem pode falar em voz alta o motivo? Pela vida, que mais? Aleluia, que mais? Amém, que mais? Ó. Aleluia, você falou seu filho, eu falei meu filho. Não, é Jesus, né? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, né? Então nós temos motivos para ser gratos a Deus. Eu sou grato a Deus pelo meu filho também, tá, irmã Madalena? Sou grato a Deus por ele também. Nós temos motivos para ser gratos a Deus, né? O salmista, ele fala aqui, né? Como eu posso retribuir, na NVI, né? Como eu posso retribuir a Deus, ao Senhor, por toda a sua bondade para comigo? Como que eu posso retribuir? O que eu posso dar a Deus? Na verdade, né, Deus é o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, não tem nada que a gente possa dar a Deus. Mas o próprio salmista, ele responde no outro verso, no verso 13, né? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que é o desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, que todos possam erguer o cálice da salvação, que todos sejam salvos, né? E assim, eu queria citar algumas coisas essa noite, alguns motivos pelos quais a gente pode ser grato a Deus. Eu citei alguns, os irmãos já falaram alguns, eu sei que muitos outros irmãos já pensaram em outros motivos aí. Eu vou só arrumar uma aguinha para mim. A Elda falou aqui, né, para a gente louvar e tal, né? Aí eu fico ali, toda vez que eu vou falar aqui, eu falo: não, vou pegar leve aqui no louvor, vou pegar leve no louvor, né? Eu não consigo. Aí quando eu vou falar aqui, já gastei metade no louvor. Então assim, a gente pensar em alguns motivos. Os irmãos já pensaram aí em alguns motivos pelos quais a gente deve ser grato a Deus, que a gente deve agradecer a Deus. E eu listei alguns aqui, eu queria meditar com os irmãos sobre esses motivos. O primeiro deles, pelo amor incondicional de Deus. Eu queria pedir para a Bibi colocar aí 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor Deus nos amou primeiro.
Obrigado, querido. Deus abençoe. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse amor de Deus é tão intenso que esse amor que a gente tem para com Ele é fruto do amor dEle por nós. Não é um negócio assim que a gente fica, meu Deus do céu, até o amor, até aquilo que eu posso fazer pelo meu Deus, é um dom dEle. O amor de Deus por nós me faz amá-lo, querer retribuir, querer agradecer, querer ser grato. Nós de nós mesmos não temos, o homem natural ele não pode nem amar o seu próximo, muito menos a Deus. Mas Deus coloca em nosso coração. Ele nos amou primeiro e Ele derramou sobre nós do seu amor. E Ele colocou esse amor nos nossos corações. E esse amor de Deus sobre as nossas vidas nos faz querer amá-lo, querer retribuir, querer dizer para o Senhor: o Senhor é bom, a tua fidelidade dura para sempre, o teu amor dura para sempre. Eu quero te adorar, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero estar na tua presença. Deus nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro antes de nós nascermos. Ele nos amou apesar dos nossos pecados, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa maldade. Eu me lembro, às vezes a gente conta umas bênçãos assim, né, e tal, e é importante que a gente conte, que a gente fale daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas o que eu fico admirado é como Deus preserva a nossa vida, mesmo sem nós o conhecermos. Mesmo antes de nós aceitar a Jesus, a gente reconhecer a salvação, receber a salvação, Deus nos preserva, Ele nos livra. Quantas e quantas vezes eu lembro na minha juventude, né, e hoje eu me lembro assim, eu penso assim, primeiro eu penso comigo assim, Edésio, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Aí a segunda coisa que eu penso é: Edésio, eu não sei como é que você não morreu, eu não sei como é que você não pereceu, eu não sei como é que você não foi destruído, mas foi a graça de Deus, o amor incondicional de Deus. Mesmo sem eu reconhecê-lo como meu Salvador, Ele já me amou, Ele já me amou, e Ele te amou. Deus, João 3,16 vai dizer lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo antes de nós crermos nesse Deus, Deus nos amava. Deus ama o perdido. Deus ama aquele que não conhece, que não o louva, que não o adora, que o rejeita. Deus ama. Cara, você já pensou na dificuldade que é você amar aquela pessoa que te rejeita, aquela pessoa que te trata mal? Deus ama. Deus ama. E a gente tem feito esses exercícios aqui nos nossos núcleos de convivência, né? Falado sobre essas mutualidades, e a gente tem feito alguns exercícios sobre amar uns aos outros, né? Servir uns aos outros, né? E já pensou, eu imaginei agora assim, a gente fazer um exercício da gente servir alguém, né, que de repente não gosta de você, né, aquele seu chefe chato, né, aquela pessoa, né, que te perturba o tempo inteiro, né, e você resolver fazer um exercício assim: cara, eu vou amar essa pessoa, eu vou servir essa pessoa, eu vou orar por ela, e eu vou fazer diferente com essa pessoa, né? Se você pensou em fazer isso aí com alguém, essa pessoa aí que você pensou, né, ora a Deus, quem sabe Deus falando assim, né? Deus está querendo que eu ore, será por essa pessoa? Tá, é essa mesmo. Eu não vou falar o nome dela não, né, que eu também não sei. Mas tem umas pessoas que a gente fala, cara, né, tem que orar por ela, né? Eu já contei algumas vezes assim, até para os jovens e adolescentes, que certa vez no meu trabalho tinha uma pessoa, né, que já tinha passado em vários departamentos lá, e aí todo mundo, ela era rejeitada, né? A pessoa era bem enjoadinha mesmo, né? Tomara que ela não esteja vendo lá. E aí, rapaz, ela pegou e foi trabalhar numa nova gerência lá, né? E todo mundo falou: ai meu Deus, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela, né? E agora? Só que alguém daquela gerência lá pegou e falou assim: cara, vamos fazer diferente? Vamos recebê-la bem?
Vamos tratar bem? Vamos ver o que acontece? Cara, essa pessoa foi trabalhar nessa nova gerência, né, e foi uma bênção. Ela entrava, a gente trabalhava em umas salas que eram de vidros. Da nossa sala, a gente via as outras salas, assim, né? Aí a gente via essa pessoa entrar nas outras salas lá com a cara emburrada, né? Toda com a cara fechada, né? Tal. Aí quando você entrava na nossa sala, lá na nossa gerência, ela sorria, né? Aí, por quê? Porque alguém resolveu tratá-la bem, né? Resolveu amá-la, né? Deus faz essas coisas. Já pensou se Deus usa pessoas que de repente nem são crentes assim? Imagine você que é filho de Deus, você que tem o Espírito Santo, você que tem a palavra temperada, você que está ali para ser usado, para servir a Deus e servir ao seu próximo, e servir essa pessoa chata também, né? Deus quer te usar, deixa Deus te usar. Então, o amor de Deus é incondicional, né? Ele nos amou primeiro, né? Não espere o outro te tratar bem para você amar. Não espere o outro fazer uma coisa boa para você, fulano é maravilhoso, né? Claro, né? Fez o que você queria, né? Ame primeiro, ame. A segunda coisa, outro motivo pelo qual nós devemos ser gratos a Deus, pelo perdão, né? Às vezes, quando eu vou falar aqui, eu lugar por Cristiano, até já falei com a Ellen uma vez, para ela escolhi um hino para ela cantar assim e tal, ou alguma coisa assim. Mas assim, às vezes que eu não falo nada, parece que a gente falou, né? Porque os hinos que são cantados assim, tem tudo a ver com a mensagem, né? E falamos desse amor de Deus, falamos desse perdão de Deus, desse Deus que nos perdoa. Então, o segundo motivo que eu queria pensar contigo nessa noite é o perdão, né? E eu queria que a Bibi colocasse lá o Salmo 103, versos 2 e 3, Bibi. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Né? Nós cantamos aqui sobre sarar as nossas enfermidades, sobre ser perdoados. Então, o segundo motivo que eu queria meditar com os irmãos: Deus, nós devemos ser gratos porque Deus é um Deus perdoador, né? Eu posso ter dificuldade em perdoar aos outros, eu posso ter dificuldade de perdoar até a mim mesmo, mas Deus me perdoa. A Bíblia é um livro que conta a história de um Deus que ama e perdoa, que ama e perdoa, que ama e perdoa. A gente vai vendo, lendo os livros da Bíblia, assim, a gente vai vendo as histórias das pessoas. Deus amava Davi, Deus perdoava Davi porque Davi pecava. Deus amava Saul e Deus perdoava Saul porque Saul pecava, né? Eu fiquei admirado uma vez, eu lendo a história de Saul, né? E assim, Saul foi um rei que foi escolhido pelo povo, né? Foi aclamado, é o maior, é o mais bonito, é o mais preparado, é um guerreiro, esse é o nosso rei. E ele foi aclamado. E Deus, tem um verso lá, eu não vou lembrar agora, mas depois os irmãos pesquisem. Ele fala assim que Deus transformou o coração de Saul. Olha só, Deus transformou o coração de Saul. Ou seja, Deus perdoou Saul, porque Saul não era um rei escolhido pelo próprio Deus, foi escolhido pelo povo. Deus deixou que ele reinasse, e Deus transformou o coração de Saul, né? Então assim, Deus preparou Saul para reinar. Queridos, teve toda aquela confusão de Saul e Davi e tal, mas quantos anos vocês acham que Saul reinou? 40 anos. Né? Aquela perseguição, aquela confusão toda, né? Não foi da noite para o dia. Saul ainda reinou 40 anos, né? E com certeza em muitas coisas ele foi usado por Deus, né? Deus perdoou Saul também. Deus perdoou a Pedro, Deus perdoou a João, Deus perdoa a mim e perdoa a você. Deus é um Deus perdoador, e eu dou glória a Deus porque Deus me perdoou. E, assim, cada um conhece a sua vida, conhece a sua história, né? A gente
muitas vezes ouve testemunhos, né, na internet, e antigamente, né, em CDs e tal, a gente ouve testemunhos de pessoas assim, que foram rebeldes, né, rebeldes contra os pais, rebeldes contra a igreja, contra Deus, e que uma hora Deus falou àquele coração, e Deus perdoou aquela vida. Deus me perdoou, e perdoou a ti também. Deus conhece os meus pecados e conhece os seus pecados também. Esse Deus é um Deus perdoador. E nós devemos agradecer a Deus, ser gratos a Deus, porque Ele é um Deus perdoador. Já pensou se Deus não fosse um Deus perdoador? O que seria de nós? O que seria de nós, né? Deus é um Deus perdoador. E eu queria ler um texto com os irmãos que está em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, Bibi. Jesus foi convidado por um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Eita, está piorando, só está diminuindo aqui, deixa eu passar para cá. Agora eu entendi porque que o pastor muda para cá. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou, porque aquele a quem ama pouco se perdoa, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. É interessante que Jesus, ele se volta para a mulher, mas diz para Simão. Né? Engraçado essa expressão, eu estava lendo, eu falei assim, eu fiquei imaginando a cena, né? Que Jesus se volta para a mulher e fala para Simão. Né? Olha o que essa mulher me fez. Olha, Simão, o que aconteceu aqui. E quando fala dessa dívida, eu sempre lembro da história que o Ismael fala, né, que ele devia uma quantia, né, que tanto ele não podia pagar, né, nem se fosse muito, nem se fosse pouco, né, que ele não tinha dinheiro nenhum para pagar. Tanto faz ser 1 milhão, quando 10 milhões, quando você não tem dinheiro, o que adianta? Né, você dever 1 milhão ou dever 10 milhões, é a mesma coisa. Né? E parece que era isso que acontecia com os 2 aqui. Um devia até pouco, mas não tinha dinheiro também. Né? Que diferença faz? Mas Jesus diz que os 2 foram perdoados. Então, assim, eu fico pensando assim, que Jesus, ele é poderoso para perdoar aqueles que acham que pecam pouco e aqueles que acham que pecam muito, ou que talvez até pequem muito mesmo. Mas, de repente, aquele que acha que peca pouco, né, de repente ele está fazendo a contabilidade dos seus pecados errada, né, sei lá. Mas Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. E nós somos gratos a Deus por isso. Queridos, se nós não tivéssemos os nossos pecados perdoados, nós estaríamos perdidos.
Mas esse Deus maravilhoso, que ama, Ele também perdoa os nossos pecados. E a gente sabe que o pecado não é só ter o pecado perdoado, mas a gente ser purificado, a gente ser livre da culpa do pecado. Muitas vezes a gente peca, é perdoado, mas aquele pecado fica nos atormentando. Esse Deus que cura, que salva, que perdoa pecado, Ele limpa o pecado do nosso ser, Ele nos liberta da culpa do pecado, faz com que a gente tenha um novo caminho. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, o pecado ficou para trás, agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós somos gratos a Deus, porque esse Deus perdoa pecados. E nós somos gratos a Deus também, porque Deus é a nossa provisão e o nosso sustento. Mateus 6, Bibi, por favor. 31 e o 33. Mateus 6, 31. Deu probleminha lá? Deu lá, achou lá. Valeu. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? 33. Ou 33. Aí, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é o nosso sustento, a nossa provisão. A confiança em Deus faz com que a gente seja provido, a gente seja sustentado. A gente passou aqui quase 2 anos numa pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam parentes que eram o sustento das suas famílias, mas Deus nos proveu, Deus esteve conosco, Deus nos sustentou. Quantas e quantas vezes nós nos reunimos, né, pelo Zoom e louvamos a Deus, porque Deus continuava nos sustentando, Deus continuava nos dando toda a provisão que a gente precisava. Deus estava conosco todos os dias, não só nos provendo da alimentação, dessas coisas, mas provisão no sentido espiritual, no sentido sentimental, no sentido emocional, né? Muitas pessoas tiveram alguns problemas de depressão, mas Deus foi o nosso sustento. Deus nos abençoou, Deus nos fez passar por essa crise e nós vencemos. Deus é o nosso sustento. Nós louvamos a Deus porque Ele é o nosso sustento. Deus está conosco todos os dias. Deus é o nosso conforto e a nossa consolação. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Esse Deus maravilhoso está conosco nos dias de luta, nos dias que a gente se sente perseguido, nos dias que a gente se sente só, no dia que a gente passa por angústia. Deus é o nosso consolador. Às vezes Ele nos consola pela sua palavra. A gente lê um verso e se sente confortado, consolado, vibrante. A gente quer seguir em frente. Às vezes Deus usa uma pessoa para dizer uma palavra, para dizer uma frase. Às vezes é só uma frase que a gente escuta, e é o consolo, é o conforto que Deus nos dá. Deus é um Deus que conforta e que nos consola, é um Deus que nos sustenta, é o Deus que perdoa os nossos pecados. E assim, queridos, Deus, Ele faz uma coisa que eu acho tremenda, né? Deus, Ele nos dá esse Deus. Eu louvo a Deus, né, por tudo isso, né, pelo conforto, pela consolação, mas eu louvo a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos dá de o servir. Deus, a obra de Deus, ela é completa em nossa vida, né? Ele nos salvou, perdoou os nossos pecados, Ele nos renova, nos faz novas criaturas e nos dá a oportunidade de trabalhar para o seu reino, de servir, né?
1 Pedro 4:10 diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus, Ele nos dá a oportunidade para servi-lo, né? E Ele nos capacita, né? Conforme o dom que cada um recebeu, né? Como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ele te deu o dom de ajuda, para ajudar as pessoas, um dom da palavra, para você ter a palavra certa, na hora certa, aquela palavra que edifica, aquela palavra que consola, aquela palavra que faz com que a pessoa se sinta gente. Muitas vezes a pessoa está passando por um desafio na vida e ele precisa ouvir uma palavra que é direcionada pelo próprio Deus. Deus usa uma pessoa que está próxima de você, ou pode ser longe agora, né? Até pelo zap, a gente pode ouvir uma palavra de Deus. E nós devemos ser gratos a Deus por isso, porque Ele quer nos usar, né? A gente tem visto isso muito nos nossos cursilhos, nos nossos núcleos de convivência. A gente se reúne e a gente começa a falar do amor de Deus, compartilhar coisas das nossas vidas, e de repente alguém ouve uma palavra e alguém dá um testemunho e fala assim: puxa vida, irmão, naquele dia eu ouvi aquela palavra e aquela palavra me sustentou, eu precisava ter ouvido aquilo. Às vezes alguém conta um testemunho que nem foi com aquela pessoa que aconteceu, mas alguém lá no grupo ouve e fala assim: puxa vida, eu precisava ouvir isso, eu precisava saber que Deus faz isso conosco, que Deus nos toca, que Deus nos usa, que Deus tem isso para as nossas vidas. Então, queridos, nós devemos ser gratos a Deus, né, também pela oportunidade, né, para servir. E também, por último, eu queria citar aqui que nós somos gratos a Deus pela sabedoria, né? Aí, eu vou lá em Tiago 1:5, que diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e ser-lhe-á dada. O próprio Deus, esse Deus que nos capacita, que nos dá graça, que transforma a nossa vida, Ele nos dá a oportunidade para servir, e Ele nos capacita para servir. Ele nos dá graça para falar a sua palavra, Ele nos dá graça, e Ele, é interessante, né, que Ele ainda fala como que a gente deve, né, fazer. A gente deve pedir, né, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus que Ele dá liberalmente. Vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos a Deus. Quando começou o culto, né, e a gente estava aqui louvando a Deus, e sempre que a gente começa aqui a louvar a Deus, a agradecer a Deus, eu fico pensando naquilo que eu passei durante os últimos dias, né, as coisas que aconteceram em minha vida nos últimos dias. E eu começo a lembrar, né, das coisas que Deus fez durante os 2 últimos dias, aquela última semana, né, tudo que Deus foi fazendo em minha vida. E eu vou louvando assim e agradecendo a Deus, né? E fico vendo assim as maravilhas que Deus faz. A gente passa dificuldade, todos nós passamos dificuldades. Muitas vezes a gente está diante de situações assim que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como responder, a gente não sabe no que vai dar. Mas nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Esse Deus é maravilhoso, Ele tem a resposta. Mesmo que você não saiba a resposta, mesmo que você não saiba como resolver aquele problema. Muitas e muitas vezes, no meu trabalho, eu tive problemas assim que eu falei: puxa vida, e agora? Algumas vezes esses problemas chegaram ao extremo assim, de eu pensar assim: é só trazer a carteira azul amanhã. É só trazer a carteira, né? Porque não vai ter jeito, eu vou ser demitido. Ou assim, eu vou prejudicar alguém. Eu não tenho como resolver isso. Várias vezes isso aconteceu. Várias vezes, né? Eu trabalho na mesma empresa há 32 anos. Então, assim, várias vezes isso aconteceu, né?
com coisas que estavam sob a minha responsabilidade, né? Pagamentos que eu tinha que fazer, cálculos que eu tinha que efetuar, cálculo que eu fiz errado. Mas Deus me deu o livramento várias vezes. E muitas vezes eu pensei assim, meu Deus, por que o Senhor foi tão misericordioso, tão bondoso comigo? Várias vezes eu vi acontecer com outras pessoas e o desfecho não ter sido tão bom. Mas Deus é misericordioso, Ele nos guarda. É porque eu sou bom? Não, não é porque o Edésio é gente boa, não. É porque Deus é misericordioso. É porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que nos dá a vitória. E é da vontade dEle fazer do jeito que Ele quiser. Então, assim, nós devemos ser gratos, porque se nós reconhecermos que esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus gracioso está conosco, independente das situações, nós seremos vencedores. Nós estaremos cantando o hino da vitória. Quantas vezes, em situações assim, a gente se depara com essas situações, né, que na vida a gente se depara com situações que a gente não sabe dar a resposta, né? Eu gosto de falar, ultimamente eu tenho conversado muito com minha filha, né? E outro dia eu citei o Ismael é meu mentor, né? Aí ele é muito citado, né, nas minhas conversas lá com minha filha, né? Uma coisa que eu aprendi com o Ismael, né? Quando você não sabe a resposta para alguma coisa, qual a resposta que a gente tem que dar? Não sei, né? Mas a gente tem dificuldade de falar que não sabe, não tem? Eu pensei na minha vida assim, quantas vezes eu falei um monte de besteira, e eu não sabia a resposta. E eu falei, né? O que vinha à mente, assim, eu falava. Eu aprendi com o pastor Ismael, assim. Às vezes, e ele nem falou assim, ó, ele não falou do jeito que eu estou falando aqui, né? Que a gente deve responder quando não sabe, falar que não sabe, né? Ele simplesmente, a gente conversando, e ele falava, não sei. Aí eu falei, como assim não sabe? Aí como não sabe, pastor? Você é o pastor. Aí, não, eu nunca parei para pensar nesse assunto. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né, que coisa sábia, cara. Né, você não sabe, você não precisa dar a sua opinião para tudo na vida, não. É só falar que não sabe. Você não sabe, você não sabe. Pode falar que vai estudar, que vai ver, que vai, né? Então, não sei. Então, pequenas coisas assim, né, a gente aprende, né, e Deus vai abrindo o nosso entendimento, e a gente vai crescendo com essas coisas, né? Nos nossos núcleos de convivência, quantas coisas a gente aprende, né, com testemunhos da vida dos irmãos que estão ali no núcleo, né? A gente está falando algum assunto ali, e alguém dá um testemunho, e a gente é edificado, né? Então, assim, Deus é esse Deus que quer nos ver sábios também, né? Então, quer sabedoria, peça a Deus, né? E uma boa forma da gente adquirir sabedoria é ouvir pessoas sábias, pessoas que saibam ensinar, pessoas que saibam, que tenham comunhão com Deus. Amém? Então é isso, querido. Pense em coisas que você deve agradecer a Deus, coisas que te façam lembrar da bondade de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida, para com a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Deus nos quer ver gratos, né? A vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Ele, é que nós rendamos graças a Ele. Amém? Glória a Deus. Olá, igreja! Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E falando em semana abençoada, toda semana nós nos reunimos nos nossos núcleos de convivência cristã, os NCCs. Um momento para crescer na vida cristã e compartilhar experiências. E o tema dessa semana foi Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. E continuando nossa série de apresentação dos NCCs, o destaque de hoje é o NCC das Jovens Meninas, liderado pela Bruna, pela G e por mim.
Nós nos reunimos todas as quartas às 20 horas no Espaço Betel, onde tem um momento de crescimento espiritual e muita conversa. De segunda a sexta, temos a oração pelo Zoom, das 7h30 às 8 horas. E quarta-feira, temos a reunião de oração presencial, às 8h30 da manhã.